Bom, pessoal, ontem nós vimos os movimentos contactantes no lado de trabalho. Hoje eu vou falar para vocês um pouco dos movimentos não contactantes, ou seja, que não terão contatos oclusais no lado de balanceio, tá? Nos movimentos de lateralidade, a gente já viu, até mesmo em ATM, que não deve haver contato oclusal no lado de não trabalho ou no lado de balanceio, como a gente costuma dizer. Esses contatos no lado de balanceio que vão impedir o movimento suave da mandíbula para esse lado do trabalho serão considerados interferências oclusais. Então, se tiver, gente, contato no lado de balanceio, ele vai ser chamado de interferência oclusal, ele deve ser consertado, tá? Deve ser mexido nisso para que não tenha, principalmente quando essas interferências oclusais forem impedir o contato no lado do trabalho. Esses contatos em lado de balanceio, eles podem promover até mesmo uma mobilidade dental exacerbada, tá? Porque está forçando nessa região e não é isso que a gente quer, tá bom? Vamos falar um pouquinho dos movimentos contactantes em protrusão. A protrusão a gente viu também, é aquele movimento da mandíbula para frente, né? Então, a gente tem a guia anterior ou a guia de incisivos, que vocês também já viram, né, em anatomia craniofacial. Durante o movimento de protrusão, a vestibular dos incisivos inferiores, ela vai deslizar sobre a palatina dos superiores, levando então a uma desoclusão dos posteriores. Isso vocês vão lembrando aí, tá? Tudo isso a gente já viu. E tem o topo a topo, tá? Que eu tenho até, eu trouxe uma imagem para vocês observarem aqui, ó. No final da guia incisiva, pode-se estabelecer uma relação entre os incisivos superiores e inferiores, chamadas de topo a topo, tá? Nesse caso, as bordas dos incisivos superiores vai entrar em contato com as dos inferiores e pode também haver uma desoclusão posterior, tá bom? Dos dentes posteriores. Aí nós temos a protrusão máxima, tá? Quando a gente faz o movimento de protrusão, desliza os incisivos superiores pelos inferiores e vamos até o limite, a gente ultrapassa até mesmo esse topo a topo, vai ter o trespasse desses inferiores com relação aos superiores. Então, nesse caso, fica ao contrário. Os inferiores eles vão estar passando dos superiores, tá? Nesse movimento de protrusão máxima, que eu trouxe até essa imagem para vocês observarem aqui, ó. Retrusão e protrusão. Tudo isso, beleza, né? Hoje a gente vai entrar nos contatos oclusais, pessoal. Então, a gente vai ver que nós temos as cúspides de suporte, ou também chamadas de cúspide de contenção cêntrica. O que é isso? São cúspides que vão ocluir com as cristas marginais. Então, só para vocês irem relembrando a anatomia dental. A gente tem as cúspides, né? As pontas de cúspides e as cristas marginais que irão margear essas regiões. E as fossas centrais, que ficam aqui localizadas, né, no fundo do sulco, ou centrais ou principais das oclusais opostas. Essas cúspides de suporte ou de contenção cêntrica, elas vão ser sempre amplas e arredondadas, tá bom? Então a gente consegue observar elas aqui, ó. Ela tem esse formato arredondado. Quem são as cúspides de suporte, pessoal? Cúspides linguais, no caso das superiores, né, palatinas, dos molares e premolares superiores, e as vestibulares dos inferiores, tá? Então, vamos ter isso nos posteriores. Vamos lembrar então, ó, para vocês gravarem bem. Cúspide de suporte, palatina do superior e vestibular do inferior, sempre, tá bom? Essas são as de suporte. O seu contato com as superfícies oclusais ele deve ser sempre estável, tá? Essas cúspides de suporte, elas são responsáveis por promover uma dimensão vertical de oclusão, tá? Então, o próprio nome delas já diz, elas suportam essas cargas, tá bom? Então, em uma relação normal, a vestibular